Sabe, se a gente perguntar para qualquer teólogo ou até para alguém com conhecimento mais básico do Novo Testamento, quem é o famoso verbo ali no livro de João, a resposta é quase automática. É Jesus Cristo, né? Com certeza, é a resposta padrão. Tipo, a ideia de que no princípio era o verbo parece um caso encerrado mesmo. Pois é, só que e se uma análise, digamos, super rigorosa das palavras originais afirmar que essa interpretação tradicional meio que pula uma era inteira da criação? E se a palavra pai, quando usada para descrever Deus, não for um nome próprio, mas apenas um adjetivo temporal? É exatamente essa premissa que desestabiliza a leitura tradicional. O que temos em mãos hoje é uma desconstrução teológica e etimológica muito, muito meticulosa. Exato. Então a nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é focar um estudo escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Ele se debruça sobre os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Mas não é uma leitura devocional comum, sabe? Não, de jeito nenhum. A ideia é explorar o que o autor chama de perspectiva triunfanista. Isso, perspectiva triunfanista. E olha, para quem acha que já sabe tudo sobre esses versículos, fica o aviso. Esse documento bate de frente com conceitos muito bem estabelecidos, usando a própria gramática grega como ferramenta, tipo uma ferramenta de demolição mesmo. É verdade. O que é fascinante aqui é que o autor não está tratando o grego antigo, o koiné, apenas como um dicionário para achar palavras correspondentes em português. Ele está usando a estrutura dessa língua para redefinir a natureza do tempo e da criação também. Nossa, sim. E até a própria identidade de Deus antes do universo existir, né? Então a gente precisa entender essas ferramentas antes de olhar para o resultado da obra. O documento faz tipo uma engenharia reversa do primeiro versículo? Isso. Começando ali pela expressão de abertura, que é no princípio, que no grego original é em arché. Tá, mas o que essa perspectiva traz de tão diferente sobre essa ideia de um começo? A grande diferença está na natureza desse tempo. A palavra arché realmente denota origem, mas o estudo faz questão de colocar esse princípio fora da nossa compreensão comum, sabe, de relógio e calendário. Entendi. Fora do tempo físico. Exato. O texto trabalha muito com aquela oposição clássica entre Cronos e Kairos. O Cronos é o nosso tempo, aquele medido, linear, o tempo físico dos planetas girando e tudo mais. O tempo do relógio mesmo. Isso. Mas o documento foca no Kairos, que é o tempo da eternidade, que não dá para contar da mesma forma. Esse princípio de João ocorre antes do relógio cósmico começar a bater, digamos assim. Caramba! E isso afeta diretamente o verbo que vem logo a seguir, né? Porque o texto diz, no princípio era o verbo. Mas esse era, no nosso dia a dia, muitas vezes soa como algo que acabou. Tipo, eu era estudante, ou o dia era chuvoso. Pois é, mas a gramática grega aí conta uma história bem diferente. O autor aponta que o verbo em está conjugado no imperfeito indicativo ativo. Tá, e o que isso significa na prática da tradução? Para quem estuda a mecânica da língua, isso não indica um evento que começou e terminou no passado. Indica uma existência contínua, sabe? Uma ação progressiva num passado absoluto. Ok, vamos desempacotar isso. Para visualizar de forma mais clara, seria tipo tentar encontrar o início de um círculo. Não é um botão de play que alguém apertou naquele instante exato. Exatamente. Não tem um ponto de partida definido que você possa apontar o dedo. É a constatação de que, quando o primeiro marco da eternidade é estabelecido, essa essência já estava lá, fluindo de forma ininterrupta, certo? Uma definição perfeita. E é bem aí que entra o sujeito desse verbo. O verbo, ou, no grego, o logos. O estudo faz um resgate histórico muito importante sobre isso. Sobre a palavra logos, né? Porque ela não foi inventada por João. Não mesmo, ela já circulava intensamente no mundo grego antigo, principalmente entre filósofos como Heráclito e, mais tarde, os estoicos. E como esses filósofos viam o logos? Porque a impressão que dá é que a Bíblia pega essa palavra emprestada
e muda a fechadura dela. É bem isso. Para a filosofia helenística, o logos era a razão suprema, uma inteligência abstrata que ordenava o cosmos. Era a força que fazia as estações do ano mudarem, sabe? Tipo as leis da física, gravidade, essas coisas. Isso. Era uma força completamente impessoal, uma matemática fria. E a grande ruptura que o documento aponta é como João pega essa ideia de uma ordem cósmica, abstrata, e transforma numa força pessoal, criadora e divina. Nossa, é uma transição muito curiosa. É como se os gregos clássicos vissem o logos como o código-fonte de um software. Um algoritmo gigantesco, perfeito, que mantém a gravidade funcionando e os átomos unidos. Sim, uma excelente analogia. É bem visual. Só que aí João chega e diz, olha, esse algoritmo não é só uma máquina de calcular. Ele tem personalidade, ele tem vontade. E o texto até fala de uma intimidade, né? Fala sim. A intimidade é revelada logo na sequência do versículo, naquela expressão prostonteon, que a gente traduz como a estava com Deus. A preposição pros, no grego, não significa só estar ao lado de. Fisicamente falando, né? Como uma cadeira do lado de uma mesa. Exato. Denota uma relação face a face, um intercâmbio íntimo e superativo. E o estudo reforça isso analisando o final do versículo 1, que diz que o verbo era Deus, usando a palavra teus, e o versículo 2, que usa o pronome enfático autos, ou ele. O que tira de cena qualquer interpretação de que o verbo era só uma ferramenta de trabalho, né? Uma força cega. Completamente. Esse pronome autos consolida que não estamos falando de uma coisa abstrata, mas de alguém. Essa palavra era a própria essência divina, coexistindo eternamente. Certo. Até aqui, a ideia de um logos pessoal não choca tanto a teologia dominante. Mas é agora que a nossa análise chega no ponto de fratura. Ah, sim. É a grande virada do documento. Porque se o verbo tem personalidade e estava ali no princípio absoluto, quem exatamente ele é nesse momento inicial da eternidade? Porque o documento defende que, nos versículos 1 e 2, esse verbo não é Cristo. Esse é o pilar central da perspectiva triofanista. O autor argumenta, com base na gramática e no encadeamento dos eventos, que no momento da criação, narrado ali no início de João, o verbo se refere única e exclusivamente ao Espírito Santo, a pura essência divina. E onde Jesus entra nessa história temporalmente. A distinção que ele faz é que Cristo só passa a ser o verbo encarnado a partir do versículo 14 do mesmo capítulo, quando o corpo do Filho é criado no ventre de Maria pelo Espírito do Pai. Peraí, eu preciso fazer o papel de cético aqui. Porque a teologia clássica trinitariana ensina que o Filho coexiste eternamente como Filho. A doutrina padrão estabelece isso mesmo. Então, se o Filho não existia na condição de Filho no momento da fundação do universo, o que a gente faz com todas as profecias do Antigo Testamento? A relação entre pai e filho é meio que a base do cristianismo. Como a matemática disso funciona segundo o autor? Olha, o autor lida com isso através de uma matemática textual bem implacável, viu? Ele não rejeita as profecias, muito pelo contrário, ele usa essas passagens para provar o ponto dele. Sério? Como assim? Ele foca na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 4 e 5. Lá, o texto cita uma profecia muito famosa do Salmo 2, que diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. E aonde está a matemática aí? Na palavra gerei. Na verdade, está na palavra hoje. O estudo foca na precisão temporal dessa palavra específica. Deus habita na eternidade, fora do tempo linear, certo? Mas quando ele usa a palavra hoje numa profecia, ele está delimitando um marco temporal bem claro no nosso mundo cronológico. Ah, entendi. O hoje marca um momento exato no tempo. Isso. O autor argumenta que esse hoje marca um instante exato da concepção física do corpo do filho. A lógica é muito direta. Se há um momento demarcado em que ele foi gerado, houve obrigatoriamente um passado absoluto onde ele ainda não tinha sido gerado. Mas isso parece uma forma muito rígida de interpretar uma profecia, não acha? Muitas tradições leem os Salmos como algo poético, metafórico. Tratar um texto poético como se fosse um contrato legal ou uma equação não é meio que ignorar o gênero literário?
É uma objeção super comum e válida. Mas o argumento da perspectiva triunfanista é que quando Hebreus resgata esse salmo, não faz isso por valor estético ou poesia. Faz como próprio fundamento da autoridade de Cristo sobre os anjos. Tá, e ele traz mais alguma evidência bíblica para essa leitura literal, temporal? E a de 2 Samuel 7,14. Que diz: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ah, serei e será. Imagino que o foco aí caia nos tempos verbais. Precisamente. Os dois verbos estão no tempo futuro. O autor questiona se essa essência já existia eternamente como pai e filho, por que a profecia usaria verbos no futuro? Faz sentido a pergunta. A gramática aponta para frente. Para ele, se a linguagem divina é perfeita, o futuro indica uma realidade que ainda não aconteceu. Então, naquele momento do Antigo Testamento, Deus ainda não era seu pai e ele ainda não era seu filho. Eram a mesma essência divina, então. Exato. Aguardando a manifestação física que só ia ocorrer lá no versículo 14 de João. Uau, isso meio que obriga a gente a reorganizar as peças do tabuleiro, né? E leva naturalmente à próxima revelação do documento, que nos obriga a fazer a pergunta mais incômoda dessa análise inteira. Qual pergunta? Bom, se Deus não era pai de Cristo no passado absoluto, quando ele se tornou pai? Aí é que tá. A resposta a essa pergunta é o que realmente diferencia esse estudo de Marcelo Oliveira. O documento propõe que a palavra pai não é e nunca foi um nome próprio de Deus. Pera, é o quê, então? É apenas um adjetivo, um título de status, sabe? O texto explica que o Deus eterno, na sua origem, era puramente um espírito invisível. Não havia nada além dele. E, logicamente, você não pode ser pai sem ter filhos. A biologia e a lógica mais básicas concordam com isso. Pois é. Então, a essência divina só passou a receber o adjetivo pai a partir do momento em que exerceu a ação da criação. Primeiro criando os anjos, que são filhos espirituais, e muito tempo depois criando a humanidade. Então, antes dessa ação primária de criar outras vidas, chamar o Espírito Eterno de Pai seria um anacronismo. Exatamente. Um termo usado fora do tempo apropriado. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Para tentar deixar isso bem palpável, é tipo a dinâmica do mercado de trabalho ou das empresas. Alguém só recebe o título de fundador de uma startup no exato minuto em que o contrato é assinado e a empresa nasce. Adorei essa analogia. É bem por aí mesmo. Porque antes daquele dia, a pessoa já existia. Né? Ela tinha sua personalidade, suas ideias, a sua essência estava lá completa. Mas o status de fundador não existia. Simplesmente porque a coisa fundada não existia. A essência já estava lá, mas a sua relação com o mundo mudou através de um ato criativo. Uma excelente conexão lógica. O título de pai depende totalmente da existência de uma criação que o reconheça como tal. Mas olha, o estudo não para por aí, porque surge outro problema mecânico. Qual o problema? Se Deus se tornou pai ao criar os anjos, como é que um espírito completamente invisível, sem forma nenhuma, poderia se relacionar com seres recém-criados? É aqui que o autor entra num embate teológico pesado sobre a chamada antropomorfologia. Antropomorfologia é aquela ideia de atribuir características e formas humanas a algo que não é humano, certo? Isso mesmo. A teologia contemporânea ensina que Deus não tem corpo físico de forma alguma. Então, quando passagens bíblicas dizem que os olhos do Senhor estão sobre a terra, ou que os ouvidos dele estão atentos, como lá em 2 Crônicas a tradição diz, que é só figura de linguagem. Uma poesia para nossa mente limitada conseguir imaginar a atenção de Deus, né? E eu presumo que o documento rejeita a ideia de ser só poesia. Rejeita veementemente, e com base no imperativo moral que a própria Bíblia estabelece. O autor usa a premissa de Hebreus que diz que é impossível que Deus minta. Se a palavra diz que ele tem olhos... Exato. A argumentação é, se Deus é estritamente um espírito sem forma e declara na sua palavra que possui olhos e ouvidos reais, ativos, ele estaria reivindicando ter órgãos que não possui. Na visão do estudo, classificar isso como figura de linguagem transforma a palavra divina numa inverdade técnica. Mas isso levanta um problema colossal. Se não é figura de linguagem,
e o texto insiste na verdade literal das palavras, isso não nos obriga a imaginar a essência primária de Deus como uma forma humanoide literal. Muita gente rejeita totalmente a ideia de reduzir o Criador a uma anatomia. E é exatamente por isso que a explicação do autor é tão meticulosa nesse ponto. Ele não está dizendo que o Espírito Eterno tem um esqueleto biológico ou órgãos de carne. O que a perspectiva triunfanista argumenta é que, ao criar os anjos, Deus precisava de uma interface para ser visto e adorado por eles. Uma interface, tipo um veículo de manifestação. Isso. Então, ele engenhou para si mesmo um corpo espiritual metafísico. Se conectarmos isso ao quadro geral da teologia, o estudo liga isso ao conceito da Shekinah. A Shekinah, que muitas tradições entendem como a nuvem de glória ou a simples presença de Deus. Exato. Mas aqui, a glória é definida como um corpo real, metafísico, gerado pelo próprio Espírito. É através desse corpo de glória que ele interage com a dimensão espiritual, ouve, vê e assume a postura de pai diante dos anjos celestiais. O Espírito continua infinito, mas a forma de interação ganhou contornos definidos. Nossa, isso muda toda a mecânica de como as coisas operam nas dimensões espirituais apontadas pelo texto. E isso nos leva inevitavelmente ao versículo 3 de João. Como essa essência, com um corpo de glória, executa a criação do universo físico. O texto diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sim. E aí, o autor levanta um contraste muito revelador sobre a biologia humana e a fala divina. Porque quando a gente lê que o mundo foi criado pela palavra, a nossa mente imediatamente imagina o ato humano de falar, né? A gente pensa numa voz ecoando pelo espaço vazio. Mas a nossa fala depende inteiramente da matéria. A gente precisa de ar nos pulmões, precisa que esse ar passe pelas cordas vocais para gerar atrito e que as ondas sonoras viajem pelo oxigênio até o ouvido de outra pessoa. Sem ar, nós somos completamente mudos. Só que, no princípio da criação, o ar e os elementos químicos nem existiam ainda. Exato. Não tinha matéria para propagar o som. O falar de Deus, o atuar desse verbo primitivo, não usa a nossa mecânica física. Baseado em passagens como Isaías 55, o documento defende que a fala divina é a própria atuação poderosa do seu espírito se movendo. Não é uma vibração sonora no vácuo, então. De jeito nenhum. É uma força diretiva criacional bruta. Ela converte a intenção invisível em matéria física concreta. E aqui entra um debate sobre tradução que o documento aponta. E parece que não é só um detalhezinho acadêmico, mas algo que afeta o status de toda essa força criadora. O autor critica as versões mais modernas da Bíblia na tradução desse versículo 3. Qual é a disputa? O debate gira em torno das preposições usadas na tradução. Algumas Bíblias modernas dizem que as coisas foram feitas por meio dele, referindo-se ao verbo. O autor argumenta que isso degrada o verbo a uma posição secundária. Como se ele fosse só um instrumento de trabalho. Isso. Dizer por meio de sugere que o verbo foi apenas uma ferramenta terceirizada, tipo uma pá na mão do operário que Deus usou para criar o universo. Enquanto as versões mais antigas dizem outra coisa? Sim, as versões clássicas traduzem fielmente do grego como por ele. Para o autor, o pronome na primeira pessoa é inegociável. Dizer que tudo foi feito por ele garante que o verbo não é a ferramenta da obra, mas o empreiteiro principal, a causa primeira, o próprio Criador atuando. Uma distinção sutil na gramática, mas que muda totalmente o peso da autoridade do sujeito, né? E o resultado de toda essa obra criativa culmina nos versículos 4 e 5, que trazem talvez o conceito mais filosófico do início de João. Verdade. É a passagem clássica. O texto estabelece: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui, o estudo destrincha dois conceitos gregos fundamentais: zoe para vida e pós para luz. E ele detalha que essa dinâmica opera de maneira contínua, mas em duas esferas diferentes ao longo da história.
E como essas esferas operam na prática humana hoje? A primeira manifestação foi literal e física. Lá em Gênesis, quando a essência divina declara haja luz. Foi um rompimento físico sobre as trevas materiais do universo primitivo. Mas a segunda manifestação ocorre de forma contínua no campo metafísico e espiritual da humanidade. Então Zoe não é vida no sentido médico. Não, Zoe não trata de uma vida biológica celular. É a vida verdadeira e eterna ofertada por Deus. E Fós não é fóton, não é luz solar. É a contínua e insistente revelação dessa verdade divina, tentando iluminar a mente humana. E do outro lado do embate espiritual temos a resistência, né? A palavra grega escótia. E é fascinante notar que as trevas aqui não ganham o status de uma força proativa com vida própria, como no roteiro de fantasia onde a luz e a escuridão travam uma guerra de iguais. Essa é uma observação crucial para entender a perspectiva teofanista. A escótia, as trevas, representa a profunda ignorância, a apatia e a oposição ao conhecimento espiritual. E o detalhe fundamental é que essa oposição existe por uma regra estipulada pela própria luz, o respeito irrestrito ao livre-arbítrio humano. Isso lança uma nova luz, sem trocadilhos, sobre o termo compreenderam. Porque algumas traduções dizem que as trevas não a venceram, outras dizem não a compreenderam, que vem do verbo grego katelaben. Mas se as trevas não são um exército lutando contra Deus, o que está acontecendo nessa não compreensão? A visão proposta foca muito no comportamento humano diário. As trevas não dominam ou bloqueiam a luz divina através de um poder místico superior. O que o texto descreve é, na verdade, a reação de indiferença das pessoas. É a falta de interesse, basicamente. A luz atua de forma ininterrupta se revelando. Mas como o livre-arbítrio é soberano, as trevas não representam uma energia demoníaca absorvendo a luz. Elas representam a decisão de um indivíduo de fechar os olhos. Onde a luz não é desejada, a escuridão se mantém, não por ser forte, mas por ser a consequência lógica da rejeição. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Ao longo dessa nossa análise aprofundada, nós pegamos um trecho super famoso da Antiguidade e vimos como a gramática o transforma em algo totalmente diferente. Sintetizando, o verbo não é apenas uma metáfora filosófica solta ou um codinome apressado para Jesus antes da hora. Não mesmo. O documento define esse verbo como a essência divina, pura e eterna, num tempo em que os relógios não existiam. Uma essência que forjou o corpo de glória para se relacionar com o mundo espiritual, tornando-se pai pela ação de criar. E que propõe uma luz relacional que jamais arromba a porta da mente de quem não a deseja. É uma síntese excelente. Captura perfeitamente o rigor teológico do documento. O texto eleva a precisão das palavras e joga sobre o ser humano a responsabilidade final dessa relação. E é exatamente nesse ponto de responsabilidade que eu gostaria de pausar a nossa reflexão. Tendo em vista essa dinâmica final entre a luz e as trevas, qual é o grande pensamento provocativo que se extrai desse mecanismo? Bom, se conectarmos o quadro geral dessa teologia, isso levanta uma questão essencial sobre nós mesmos. Se a escuridão espiritual não é uma força vilã autônoma e invencível que cega a humanidade à força, Certo. Se ela é, na verdade, apenas o subproduto da falta de interesse humano e da apatia. E se a luz descrita nesse estudo opera incansavelmente, limitada apenas pela nossa própria permissão. Até que ponto a ignorância que vemos no mundo não é um acidente, mas uma escolha diária e silenciosa de manter os olhos fechados diante de uma luz que nunca parou de brilhar? Uma inversão de perspectiva pesada altera completamente como se enxerga a ignorância do mundo ao nosso redor. O que parecia ausência divina pode, na verdade, ser apenas resistência humana à exposição. A análise, de fato, desenterra uma arquitetura lógica fascinante, seja para concordar, debater ou simplesmente maravilhar-se com a profundidade das palavras. Muito obrigado por acompanharem nossa investigação de hoje pelos recônditos desses manuscritos milenares. A gente convida a mente de todos que estão ouvindo a continuar explorando essas camadas por conta própria. A estrutura de tudo o que conhecemos sempre tem níveis mais profundos, bastando a disposição de olhar o código original de perto. Até o nosso próximo encontro.